Então, combater os vícios significa você ter, como se você tivesse um alpinista que joga uma corda lá no futuro e vai tracionando essa corda que o leva ao futuro. Você tem que colocar a tua motivação presa lá no futuro. Eu quero aquilo lá e não descanso enquanto eu não chegar lá. E aí eu vou tracionando essa corda, ela vai me puxando para cima. E aos poucos ir adquirindo gosto por crescer, gostar de crescer. Gostar de perceber que hoje eu tenho muito mais condições de dar resposta à vida do que eu tinha no passado. Como fazer as pessoas refletirem mais assim? Quais são as resistências? Identificar as resistências para que ela consiga superar as resistências. Não sei se fez. Eu tenho um curso sobre isso, inclusive, onde eu falo o seguinte: não existem resistências, existe uma única resistência. A resistência é uma força da natureza que te impede de crescer como ser humano. Qualquer iniciativa que você tenha que pegue a tua consciência desse degrau e leve para o próximo, a resistência vai atacar com tudo. Seja ela qual for, fazer um regime, entrar num processo educacional, seja o que for, o que te faz crescer como ser humano, o que expande a tua consciência, você vai ter que enfrentar a resistência. Ela é multifacetada, ela vai se apresentar de 1000 maneiras diferentes. Ela vai se apresentar como uma indisposição corporal, como uma pressão da família, como tudo que você possa imaginar. Mas ela não vai te deixar subir o próximo degrau. Você tem que perceber que você está lutando contra um inimigo que tem uma capacidade de adaptação, de se disfarçar de 1000 maneiras diferentes. Toda vez que algo estiver freando o teu intuito de crescer como ser humano, você pode saber, é um único inimigo, é a resistência. Pelas vossas obras vos conhecerei, como diz o provérbio bíblico. Eu percebo que eu estou nesse patamar de consciência, quero chegar aqui. Qualquer coisa que aconteça entre esse patamar e esse patamar te impedindo de subir é uma única coisa, resistência, disfarçada de 1000 formas diferentes. Pelas obras dela você reconhece que é a resistência. Portanto, se você tem um objetivo que te faz crescer, não é qualquer objetivo. Eu costumo dizer, se você tem trabalha na missão da Madre Teresa de Calcutá e resolve voltar para o seu país para passar férias num spa, isso a resistência vai carimbar o seu passaporte, ela não se opõe a isso. Agora, se você está num patamar e quer se envolver em algo superior, algo que te faz crescer, algo que faz com que a tua disciplina seja aperfeiçoada, algo que faz com que você aprenda a lidar melhor com a vida, um empreendimento que seja útil, isso você vai ter que enfrentar a resistência. E ela é forte e ela bate forte. Se a gente sabe que ela é uma só, fica muito mais fácil lutar. Porque em qualquer circunstância você reconhece, é aquela que não quer me deixar crescer, é a resistência. E sabe que quando você planeja fazer alguma coisa que vai te fazer crescer, já coloca no seu esquema enfrentar a resistência, que ela vai aparecer. Como fazer as pessoas enxergarem esses vícios e vencer essa parte que é tão, minha amiga fala, o gostosinho, sabe? Vencer o gostosinho, que é a parte de você relaxar e não pensar em nada, porque é mais confortável. É a inércia, né? É lógico que a resistência, um dos argumentos fundamentais dela é exatamente a inércia, é o gostosinho. Você se acomodar naquilo que você já faz, porque é seguro, você já conhece, sabe onde vai te levar. Agora, é importante a gente ter consciência, em primeiro lugar, de que isso é uma ilusão, que a gente poderia fazer muito mais, que a gente tem energia para fazer muito mais, porque essas mentiras muitas vezes nos prendem. Eu não aguento mais, estou muito cansado, trabalhei o dia inteiro, agora eu não dou conta. Você dá conta, você tem energia, você tem condições de fazer. O que você não quer, o que está acontecendo é que você não quer, porque você considera que esse gostosinho atual é inferior àquilo que poderia ser bom no futuro, quando na verdade é o contrário, você poderia ter coisas muito melhores. Então imagina, como a gente já conversou, você chega em casa, está cansado, está sujo da obra, mas daqui a meia hora você tem um encontro com a namorada, que é o amor da sua vida. Você não iria para frente da televisão. Você teria energia para tomar o seu banho, vestir a melhor roupa e ir lá. Às vezes eu recomendo aos meus alunos que façam um diário para poder refletir sobre o que foi o dia deles. Eu não aguento, eu chego em casa tão cansado que eu tenho que cair na cama. E se tivesse pudim de chocolate na geladeira? Aí eu aguentaria. Ou seja, no fundo, é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente valoriza. Tá? Nós temos que pensar, existe alguma coisa muito mais gostosa e muito mais perfeita lá no futuro do que isso aqui. Só que eu nunca vou alcançar se eu não abrir mão disso aqui.
Tá? Então, combater os vícios significa você ter como se você tivesse um alpinista que joga uma corda lá no futuro e vai tracionando essa corda que o leva ao futuro. Você tem que colocar a tua motivação presa lá no futuro. Eu quero aquilo lá e não descanso enquanto eu não chegar lá. E aí eu vou tracionando essa corda, ela vai me puxando para cima. E aos poucos ir adquirindo gosto por crescer, gostar de crescer. Gostar de perceber que hoje eu tenho muito mais condições de dar resposta à vida do que eu tinha no passado. Hoje eu tenho muito mais condições de autocontrole do que eu tinha no passado. Gostar dessa sensação de que você está se deslocando, está ampliando trincheiras, está se tornando cada vez mais humano. Coisa, do ponto de vista filosófico, a gente sempre procura raciocinar mais fundo, né? É importante que a gente perceba que nós não nascemos para sermos produto do meio. Nós nascemos para ser produto de nós mesmos e produtores do meio. Construídos a partir das nossas convicções, das nossas ideias, dos nossos valores. As formas exteriores deveriam ser aquelas que atendem à nossa necessidade e não aquelas impostas pelo meio. Então, eu nesse momento tenho a necessidade X, como a natureza. Na natureza, os animais às vezes mudam de forma, se camuflam, porque aqui eu preciso de tal forma para me proteger do predador, ali eu já não preciso. Nós somos senhores das formas e não escravos delas. Deveríamos analisar em cada momento o que eu quero daquele momento, o que eu quero daquele lugar e tomar a forma adequada. Me recordo que há muitos anos atrás eu li uma coisa que me impressionou muito. Não sei se você já ouviu falar, é bem conhecido, um escritor norte-americano chamado Carlos Castaneda. Castaneda, ele conta bem resumidamente a história de ele ter sido discípulo de um indígena da tradição tolteca chamado Dom Juan. Ele foi discípulo e aprendeu muita coisa desse indígena no México. E um dia ele estava em casa nos Estados Unidos da América e esse indígena era um indígena típico, com um vestimenta de indígena, morava numa casinha tipo de indígena, vivia uma vida bem nos moldes de um antigo indígena tolteca. E um dia ele estava nos Estados Unidos, Castaneda, e o seu antigo mestre, Dom Juan, falou que ele viria à casa dele, numa cidade norte-americana, que agora me escapou o nome, viria na casa dele porque ele precisava resolver alguns negócios nos Estados Unidos da América. E aí Dom Juan se dispôs a recebê-lo na sua casa, Castaneda se dispôs a recebê-lo na sua casa e tudo mais, e foi ao aeroporto recebê-lo, mas já com aquela forma mental. Eu vou andar nos Estados Unidos com uma pessoa vestida de índio do meu lado. Vou andar com uma pessoa com cabelo longo, com uma roupa de couro estranha, todo mundo vai olhar, eu vou receber um índio. E é muito engraçado porque ele esperava esse indígena no aeroporto e de repente bate nas costas dele um senhor, quando ele vira, era um senhor de cabelo cortado com um terno finíssimo, muito bem penteado, com uma postura perfeita. Ele pergunta, mas o que é isso? Eu estava esperando o indígena que o senhor era lá no México. Ele disse, eu não sou escravo das formas, eu sou senhor das formas. Eu uso as formas para minha necessidade em cada momento. Aqui, nesse momento, a forma é essa. Por que eu não usaria essa forma? Se eu quero ter sucesso nesse momento. Se eu quero conseguir os meus objetivos nesse momento. Nós somos senhores das formas e não escravos delas. Ou seja, num determinado momento, dentro de uma comunidade brasileira, era uma forma que eu me sentia confortável nela, porque era como eu era aceito. Tá bom, era essa. Essa forma já não é mais a forma que me faz ter o melhor resultado nesse contexto. Não é a forma que facilita atingir os meus objetivos. Por que eu continuo escrava dela? Eu não sou essa forma. Ela é uma casca, como uma roupa. As formas me servem e não eu a elas. Senão nós nos tornamos prisioneiros e as formas se tornam um cárcere. Nós somos construídos de dentro para fora e não o contrário. Identidade não tem nada a ver com essa forma externa, né? É aquilo que você é em termos de valores, virtudes e sabedoria. Tá? É muito importante que a gente perceba que esse achar-se dono da verdade é a que causa os grandes sectarismos e fanatismos da humanidade. Nós deveríamos, e todo filósofo busca isso, ter certeza de que não somos donos de nenhuma verdade. Somos um processo, estamos em crescimento. Então, cada ser humano que passa por mim me dá uma oportunidade de aprender do ponto de vista que ele tem e de ensinar do ponto de vista que eu tenho, considerando que tudo é dual. O ponto de vista dele terá elementos que são mais construtivos e positivos que o meu, e haverá elementos que são menos. Eu estou pronto a intercambiar com o mundo. Cada ser humano que passa por mim pode me tornar maior. Se eu tenho um pouco de empatia, entro dentro do marco psicológico do outro e vejo o mundo como ele vê.
Eu vou perceber coisas que eu não percebia antes. E também vou perceber coisas que não me interessam. Eu faço essa seleção. Porque senão eu estou congelado. Eu estou paralisado no meu processo de crescimento. Ou seja, eu estou indo na contramão, porque no mundo onde tudo se move, quem não avança, retrocede. É como você está parado num carro e todo mundo avançando. A sensação que você tem é que está indo para trás. Não é isso? Nós temos que estar no fluxo da vida, temos que estar crescendo como seres humanos. Viemos aqui para isso. E para isso tudo deveria nos dar algum ensinamento. Cada ser humano é uma fonte riquíssima de ensinamentos. Agora, se eu me sinto dono da verdade, eu estou congelado. E isso eu estou com um pezinho no fanatismo, no sectarismo e todas essas coisas tão perigosas da vida.